queridos inscritos do canal do Melon Notes, e a gente vai falar sobre o fato do período regencial ter sido um período tão belicoso, tão conflituoso. Em geral, a República é muito mais belicosa, digamos assim, do que a monarquia, é mais instável, digamos assim. Bom, a gente sabe que o período regencial, então a gente vai abordar nesse episódio o período regencial, desde a regência trina provisória até a regência trina permanente. A gente tem esse período. A gente vai abordar principalmente a tripartição, na verdade, a divisão dos grupos políticos que tinham naquela época, os exaltados, né, e os moderados, que eram liberais, versus os caramurus, que era a maioria no Senado. Então, em 31 a gente tem a regência trina provisória, logo após aquela abdicação do Dom Pedro I, naquele abril de 1831. Logo após a gente tem uma regência trina permanente, depois a gente tem uma regência una. Quem diria o padre Feijó voltando à cena política, ele que era uma figura liberal, e que pode haver algum paradoxo, né, do fato de ele ser um liberal e ser católico. Enfim, tirando essa opinião aí, a gente tem também o fato de que ele foi uma pessoa que ficou na cena política fora durante um tempo. Ele tentou um golpe no parlamento, só que ele não conseguiu. E quem conseguiu de fato fazer com que ele vencesse essa eleição foi de fato Holanda Cavalcante, e com o apoio dele ele conseguiu vencer e foi um regente uno de 32 até 30, de 35 a 37, e por fim o Araújo Lima, que era mais conservador, bem mais do que ele, e que conseguiu ficar de 37 a 40 até o golpe da maioridade, que na verdade foi a volta do legítimo herdeiro do trono brasileiro, que é o Pedro II, Dom Pedro II. Então, esse é um panorama geral para a gente poder introduzir esse tema, e agora vamos começar. Bom, e a primeira geração, né, começou justamente com aqueles que seriam dois estados da República Café com Leite, lá da Primeira República. Bom, enfim, a gente tem inicialmente os nossos políticos de Minas Gerais e São Paulo, claro, do Café com Leite, e a gente também tem os políticos cariocas compondo esse quadro dos liberais moderados. E depois a gente vai ter o quadro dos liberais exaltados, que é o segundo grupo. Esse primeiro grupo surgiu em 1826 e o outro grupo já estava composto em 1829. Bom, e esse segundo grupo era composto dos chamados exaltados, né? Composto por membros eclesiásticos, funcionários públicos, profissionais liberais, abre aspas, maçons, fecha aspas, e também outros funcionários do setor civil, da sociedade. Bom, e por último, esse grupo inicialmente composto em 1829, e o terceiro grupo composto por caramurus, que nome curioso, mas que eram as pessoas mais velhas, digamos assim, que compunham o Senado. Então esse grupo era majoritário e que ganhavam muitas vezes os projetos que eram aprovados na monarquia. Isso daí tudo conforme está escrito no capítulo 2 do Marcelo Basile, claro, do livro dele, Laboratório da Nação, e na Era Regencial. Então esse terceiro grupo, né, conforme o livro dele coloca, eles eram os caramurus, posicionados à direita do campo e alinhados à vertente conservador do liberalismo tributário de Burke, Edmund Burke. Eram contrários a qualquer reforma da Constituição de 1824, e defendiam a monarquia constitucional firmemente centralizada nos modos do primeiro reinado. Então, a gente também, conhecedores claros da Constituição de 1824, a gente conhece aqui que eles defendiam muito o rei, porque na Constituição de 1824 fala sobre o fato do rei ter aquela prerrogativa especial, né, aquela prerrogativa, no artigo 99 da Constituição de 1824, que seria algo interessante ser analisado, quiçá nos tempos atuais, se houver uma mudança de regime político no país, por exemplo, conforme a existência de grupos, né, nesse sentido, de grupos monarquistas que estão no Brasil e que têm a sua causa legítima também, nesses círculos que existem. Bom, então continuando, nós temos então esse terceiro grupo, que são os caramurus, que tem esse nome curioso,
Bom, então no Senado havia então esse grupo majoritariamente conservador, tributários, como o próprio livro diz, do Edmund Burke, esse grande pensador inglês. Fala muito sobre a tentativa de golpe, né, inclusive orquestrada pelo o padre Sarão Feijó, e que deu errado. Mas ele depois voltou lá por causa do liberal o Holanda, né, o Holanda Cavalcante. Então ele conseguiu realmente voltar e de 35 a 37 ser um regente uno desse período regencial, mas depois aconteceram muitas contendas e eles descobriram que a melhor coisa a ser feita, entre alia, era colocar o saudoso herdeiro do trono, o imperador Dom Pedro II, que, devido ao golpe da maioridade, em 1840 começou aquele período. Bom, e também graças a José Bonifácio. Então, ocorreu então esse final, a gente teve esse nome Caramuru também, por causa que eles eram... É uma designação que os índios davam para tipos de peixes específicos, e o imperador, ele, de fato, ele tinha esses soldados durante a guerra contra, por exemplo, os farroupilhas e os membros dessa Revolução Farroupilha, a revolução que mais durou no Brasil, 35, 45, esses membros que compunham essa revolução chamavam, né, exatamente esses soldados, né, imperiais de caramurus, esse nome curioso de um peixe, e cuja etimologia a gente poderia tentar entender melhor também por meio de um dicionário talvez de tupi antigo, por exemplo, daquele autor conhecido. Bom, então esse foi o episódio, em linhas gerais, aquilo que a gente gostaria de abordar, que são os três grupos principais, os dois primeiros de cunho liberal, os moderados, né, primeiro, depois os exaltados, e por fim essa oposição dos caramurus no Senado. Mas os moderados tinham de fato uma maioria na Câmara, né, ou seja, eles tinham uma maioria, mas na alta Câmara quem de fato mandava eram os conservadores. Eles tentaram acabar com o poder vitalício dos senadores, com o poder moderador, mas não conseguiram. E isso culminou em 1840 com, de fato, a necessidade de ter um poder central para amenizar, para pacificar o Brasil daquela época, no caso, não Brasil, né? E também tivemos, né, a revolta mais sangrenta, que foi a cabanagem. Bom, então, em linhas gerais, esse foi o episódio de hoje.